A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês que têm acompanhado aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje, trazendo aqui uma mensagem da Palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 7 e o versículo 14, que nos diz assim a Palavra de Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui no livro do profeta Isaías nos falando a respeito de um sinal que haveria de acontecer para mostrar o nascimento de Jesus, para sinalizar que o Salvador do mundo estaria nascendo. Isso aconteceu quando o Senhor ele apareceu através do seu anjo e sinalizou ali para os pastores que Jesus havia nascido em Belém, numa manjedoura. E assim Deus foi se revelando e revelando cada vez mais, porque nós servimos a um Deus que é um Deus de revelação. Um Deus que a Bíblia diz que ele não faz coisa alguma sem não revelar aos seus profetas. E isso é uma coisa muito maravilhosa. Eu trouxe essa mensagem aqui para mostrar que existe ainda hoje profetas de Deus, que existe uma comunicação de Deus com o homem. E que o Senhor ele realmente atua, ele realmente fala. Muitas vezes acontece, infelizmente, de forma muito errada por aí, né? Existe muita bagaceira também, mas o que é certo é que o Senhor ele fala, ele se comunica conosco, ele usa os seus profetas, né? Deus ele usa os seus vasos, os seus instrumentos aqui na terra. E Deus ele se comunica conosco de diversas formas. Mas eu trouxe esse versículo aqui para mostrar que Deus ele fala e ele se comunica conosco, para trazer um testemunho importante de algo que aconteceu certa vez. Lá na Misericórdia, há um tempo, o pastor Eudes morou numa casa que era anexo à igreja e tinha uma fonte lá no fundo do quintal e essa fonte secou, porque na Misericórdia não existia água encanada e houve uma seca muito grande, a maioria de todas as fontes secaram. E como não foi diferente, a fonte no fundo do quintal dele também secou. E ele estava dentro de casa e ele muito preocupado porque a irmãzinha aqui levava água na cabeça para abastecer a casa dele. Um certo dia ela desmaiou e ele ficou muito preocupado e ele começou a orar a respeito disso, né? E Deus falou com ele e deu uma ordem para ele jogar um copo d'água dentro da fonte. Ele obedeceu à voz de Deus, jogou o copo d'água lá dentro da fonte, que estava seca, né? Na areia realmente, e isso foi de manhã. E aí quando foi de tarde que chegou lá, o irmão João chegou lá na casa dele e eles estavam dentro de casa conversando e eu desconvidou o irmão para ficar no quintal porque estava muito quente. E o irmão sentou, né, lá na tampa da fonte e de repente naquela conversa ele referenciou para eu, disse que a tampa estava muito fria e que tinha alguma coisa batendo na tampa. Quando ele levantou e que ergueu a tampa, a água estava na boca da fonte. Então Deus fez esse milagre maravilhoso, né, algo tremendo. E com o passar do tempo, aquela casa deixou de ser a casa do pastor Eudes, ali também deixou de ser a igreja que funcionava, né, o templo que funcionava naquele local. E posteriormente ele passou a ser da nossa família. O pastor Eudes se mudou para outro lugar, a congregação mudou para outro lugar. E nós compramos aquele imóvel e transformamos em uma casa única. E com o passar do tempo, o trabalho cresceu e nós precisávamos construir um outro templo muito maior. E começamos a orar. E Deus trouxe uma caravana de Natal para a Misericórdia e lá na oportunidade Deus usou um profeta para falar que deveríamos alargar as tendas porque haveríamos de crescer para a direita e para a esquerda. E nós sabíamos que realmente a igreja estava crescendo muito e ia crescer muito mais. E assim de fato aconteceu e nós começamos a orar pedindo a Deus um terreno maior para construir um templo que pudesse realmente atender todas as necessidades da igreja. E Deus, ele tocou no meu coração, falou comigo através do Espírito Santo para eu falar com minha mãe, para ela ceder aquele terreno onde a gente morava, para propor a ela uma negociação. E eu comecei a orar a respeito disso, para se fosse realmente a vontade do Senhor, ele tocasse no coração dela e ela abraçasse a ideia. E quando eu fui falar com minha mãe, ela realmente abraçou a ideia e a igreja construiu uma casa para minha mãe em outro lugar e nós doamos aquela então, trocamos na verdade aquela casa que a gente morava por uma outra e demoliu a casa e construiu o templo naquele lugar. Mas antes disso, o Senhor me deu uma revelação. Eu via um templo muito grande e esse templo tinha uma plataforma que era muito grande também, e no centro da plataforma, no púlpito, onde se pregava a palavra de Deus, eu via uma fonte.
eu vi uma fonte, uma cisterna, muito semelhante àquela que tinha no fundo do quintal. Isso aconteceu antes até de eu fazer a proposta para minha mãe. E aí fiz a proposta para minha mãe, ela aceitou, fez a negociação com a igreja, e a igreja construiu uma casa para minha mãe, e a igreja começou então a construir o templo nesse local. E quando a igreja estava construindo nesse local, que já tinha feito a fundação, que estava levantando as paredes, então tinha uma viga de contenção na parte de baixo, onde seria feito o púlpito, e eu estava na porta da frente. Quando eu olhei para o púlpito, não tinha sido ainda feito o aterro, do púlpito, e quando eu olhei da porta, eu vi exatamente a mesma visão que Deus havia me mostrado. Estava ali aquela fonte que Deus multiplicou a água, que o pastor Eudes jogou o copo d'água e fez a água encher a fonte. Aquela fonte agora estava no centro do púlpito do templo novo. Era a mesma fonte que estava ali. E tem um significado muito grande. A água que faz jorrar para a vida eterna estava justamente a fonte no mesmo lugar onde é o púlpito até hoje, e ali o lugar onde é feita a pregação da palavra do Senhor. Então isso é sinal de Deus, é sinal de que Deus ele é grande, é sinal de que nada acontece por acaso, nada é coincidência, mas Deus ele faz tudo conforme lhe apraz. E Deus não faz nada sem não se comunicar com seus profetas. Mas nós servimos a um Deus que revela, a um Deus que fala, a um Deus que atua, um Deus que abençoa. E eu quero muito agradecer a Deus nesse momento em oração e orar também para que Ele possa te abençoar e que haja muitas revelações de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, quero te louvar porque o Senhor é um Deus grande e maravilhoso. E quero te pedir que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, se levantar, Senhor, para se revelar ao Teu povo, se revelar à Tua igreja, aos Teus filhos, para que haja, assim, uma comunicação espiritual, meu Deus. Revelação através da Tua palavra, revelação através de visão, de sonho, de profecia, que a Tua igreja, Senhor, ela possa ser uma bênção espiritualmente. A Bíblia diz, Senhor, que sem profecia o povo se corrompe. Que o Senhor possa abençoar e que haja através do Teu Espírito Santo uma comunicação espiritual mais efetiva no meio da igreja. Que o Senhor possa abençoar, batizando muitos com o Espírito Santo, fazendo com que a Tua igreja seja uma bênção sobre a face da terra e que eles possam alcançar de Ti os dons espirituais, todos para a glória do Teu nome, para que cada um seja usado naquilo que seja para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, Senhor, eu quero Te louvar por tudo e abençoar cada um dos Teus filhos agora, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deixe aí, queridos, o seu gostei. Vamos ganhar mais um inscrito para o canal Palavra Verdadeira. Vamos fazer esse canal cada dia crescer mais para a glória de Deus, tá bom? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.